Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre fechamento do mercado no dia anterior e para trazer aí as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro tanto no âmbito político, econômico e corporativo. Obrigado pela sua companhia, você que nos assiste aí ao vivo ou posteriormente gravado. Você também pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp para receber esse conteúdo também em PDF antes das 7 horas da manhã. E não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo aí com outras pessoas que trabalham no mercado financeiro ou gostam do mercado financeiro e assim o YouTube entrega esse conteúdo aí de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Hoje, quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021, tivemos aí mais um dia complicado aí para o cenário global e para o índice Ibovespa no dia de ontem. Vamos olhar um pouquinho aí para esse fechamento e para tudo que aconteceu então no dia de ontem. Mais um dia de estresse, como nós falávamos, e o índice Ibovespa aí despencou novamente aí, chegando em alguns momentos a cair praticamente 2% durante o pregão de ontem, né? Puxado principalmente pelo exterior, olhando aí para a questão das dificuldades ali fora do país, principalmente com tudo que tem acontecido no Afeganistão, mas também olhando o olhar dos investidores aí em relação à crise política, né? A dificuldade do governo ali no acordo em relação à votação da reforma do imposto de renda. E ainda por cima a questão da satisfação, a pesquisa de satisfação dos brasileiros em relação ao governo do atual presidente Jair Bolsonaro e a perspectiva aí de aumento aí da popularidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um confronto aí contra o atual presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Com tudo isso, aí o mercado ainda olha muito numa expectativa de uma terceira via para reduzir essa polarização aí Lula-Bolsonaro, PT-Bolsonaro, que nós já temos aí há bastante tempo, desde a última eleição, e que se ampliou aí desde o momento em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve aí as suas condenações canceladas pelo STF, né? E aí tornou-se elegível novamente para as eleições de 2022. Ainda no radar dos brasileiros, essa crise fiscal, a CPI da Covid, a crise hídrica que tem preocupado bastante, com boas perspectivas, inclusive de aumento aí de mais de 10% na conta de luz para o ano de 2022, o que impacta ainda mais a questão de inflação para a população e gerando um desgaste ainda maior para a população mais pobre. E continuando o fim aí da divulgação de balanços das empresas listadas na Bolsa, referentes então ao segundo trimestre, que também aí perdemos uma boa oportunidade como Ibovespa, né, de alavancarmos resultados após a divulgação desses balanços. Olhando para o exterior, a pressão continua aí, principalmente por conta aí da confusão lá no Afeganistão, né? O presidente Joe Biden lá dos Estados Unidos tem sido bastante criticado e se defende aí utilizando a retórica de que já estava planejada essa retirada, inclusive aí do Afeganistão das tropas norte-americanas. E ontem também nós tivemos aí, falando em Estados Unidos, o discurso aí de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, o Fed lá nos Estados Unidos, que é o Banco Central norte-americano, ressaltando que ainda não existe aí uma perspectiva completa, né? Não dá para medir inicialmente aí o impacto da variante Delta na retomada econômica, não só dos Estados Unidos, que está sendo bem afetado, mas do mundo inteiro. Lembrando, a variante Delta ela tem um nível de internações e óbito menor, mas ela se alastra muito mais rápido e tem preocupado bastante diversas economias globais, mesmo com o bom andamento em relação às vacinas. Lá nos Estados Unidos também tivemos aí a divulgação aí
do indicador de vendas no varejo, que veio abaixo da expectativa e também acabou pesando no mercado no dia de ontem. Olhando para outras partes do mundo, a Ásia continua aí preocupada aí com a questão da variante Delta e também a tentativa aí do governo chinês de controlar setores da indústria e das empresas no seu país. A bola da vez agora são as empresas voltadas à internet e isso também acaba gerando um estresse maior para o mercado no dia de ontem. Indo para a Europa, nós tivemos queda na maioria das bolsas, mesmo com bons indicadores de emprego lá no Reino Unido e do PIB do segundo trimestre da zona do euro, onde ainda assim as bolsas despencaram em sua maioria. Vamos olhar um pouquinho para números de forma geral e vamos batendo um papo aqui, analisando aí principalmente tudo que aconteceu no dia de ontem. Ontem, então, o índice Bovespa caiu aí ao fechar o final do pregão com queda de 1,07% a 117.904 pontos. As mínimas aí ontem nós chegamos aí a pontos de o índice Bovespa estar em cotação de 116 mil pontos, o que preocupou bastante aí de forma geral os investidores. Olhando aí para o dólar, apesar de toda essa volatilidade por conta da crise externa também, o dólar se manteve, uma estabilidade aí a R$ 5,27, caindo aí 0,07%, mudando pouca coisa em relação ao dia anterior. E olhando aí para as bolsas norte-americanas, a Nasdaq, bolsa de tecnologia norte-americana, caiu 0,93% a 14.656 pontos, puxado aí por uma perspectiva de as empresas de tecnologia sofrerem um pouco mais nesse momento, Lembrando que as empresas de tecnologia, elas tendem aí a ter um tempo maior aí para devolver o valor investido por seus investidores, A perspectiva de empresas de tecnologia é que elas tenham um crescimento maior, então a entrega, principalmente em relação a dividendos, ela é menor e nesse momento aí, então, muitos investidores aí têm deixado de lado esse tipo de empresa, causando aí também queda nas empresas de tecnologia brasileira e também na bolsa de tecnologia norte-americana, a Nasdaq. O índice S&P 500, ele caiu 0,71% no dia de ontem a 4.448 pontos e Dow Jones aí caiu então 0,79% a 35.343 pontos. Olhando para a Europa, o euro aí caiu 0,61%, fechando a cotação a R$ 6,17. E olhando para as bolsas, o DAX na Alemanha aí lateralizou negativo aí com queda de 0,02% a 15.921 pontos. Na França, o CAC caiu 0,28% a 6.819 pontos e no Reino Unido, aí, ao invés de uma queda, nós tivemos uma alta aí de 0,38%, apoiado aí em alguns indicadores, principalmente voltado aí para a questão do desemprego, que reduziu no Reino Unido, aí, que nós falamos anteriormente, e fechou o pregão então a 7.181 pontos. Olhando para as bolsas asiáticas, como nós já falamos sempre no fechamento do nosso Morning Call, a China ontem caiu 2,34%, pressionado aí pela variante Delta e também aí a tentativa de controle do governo chinês, juntamente aí com a crise no Afeganistão, que acaba aí afetando aí boa parte das bolsas globais. Então a queda de 2,34% a 14.350 pontos foi o fechamento da China. Bolsa Nikkei no Japão fechou ontem aí com queda de 0,36% a 27.424 pontos. Olhando para o cenário de cripto, o Bitcoin aí caiu novamente 2,83% e o Ethereum caindo 4,81% após altas consecutivas aí que davam indícios aí de recuperação das criptomoedas. A crise que nós vivemos no momento afetou também esses criptoativos e acaba aí também levando a uma maior volatilidade desse mercado, que normalmente também já é mais volátil, e aí mantemos queda durante essa semana. Olhando para a perspectiva também de petróleo futuro, nós tivemos aí os últimos dias aí sendo bem complicados para as commodities, principalmente olhando para o petróleo, que acumula aí alguns dias de queda consecutiva.
principalmente com uma maior volatilidade aí por conta da perspectiva aí de ampliação das medidas de distanciamento ou medidas restritivas por conta da variante Delta, e também a questão de oferta e demanda com a perspectiva da OPEP ampliar aí a oferta diária de barris de petróleo. Ontem, então, o Brent fechou aí a 69 dólares e 12 cents e o WTI fechou a 66 dólares e 31 cents o barril. Hoje a perspectiva aí é de uma leve alta, pelo menos nessas primeiras horas da manhã, em relação ao petróleo futuro. Olhando aí para o índice VIX, o índice S&P 500 VIX, que mede a volatilidade do mercado de ações, mede aí então o risco, né, do mercado de ações. Ele subiu 11,10% no dia de ontem, principalmente aí atrelado a toda a crise que nós estamos vivendo nesse momento e as incertezas no mercado de renda variável, e chegou aí a 17,91%. Lembrando, quanto mais alto for esse índice, maior o risco, maior a oscilação dentro do mercado de ações. E passando de 20 pontos, normalmente já se considera difícil de prever o mercado de ações quando o índice do medo, o índice VIX, sobe acima de 20 pontos. Olhando também para metais futuro, o ouro ontem fechou aí a cotação para agosto a 1.785 dólares, alumínio futuro fechando aí com uma leve queda, 2.577 dólares a tonelada, olhando aí para agosto, e também o ferro refinado aí, que continua aí tendo bastante controle aí por parte da China em relação ao minério de ferro brasileiro, chegando aí a 167 dólares e 34 cents a negociação aí da tonelada do ferro refinado, negociação futura. Olhando aí para as principais altas e baixas do índice Ibovespa, né, com tudo que aconteceu ontem, as principais altas aí ficaram por conta de IDUC3, que subiu 6,22% a R$ 25,24, após a divulgação de resultados, né? CEMIG 4 também apoiada na divulgação de resultados, subiu 2,81% a R$ 11,70. O GPA3, que é Ultrapar, subindo 2,15% a R$ 16,10. VIVT3, que é Vivo, subindo 1,60% a R$ 43,18. E VEG3, que subiu 0,81 e fechou a cotação aí a R$ 34,69. Essas foram as principais altas do índice Ibovespa no dia de ontem. As principais baixas aí ficaram por conta aí de Localweb, LWSA3, caindo 6,90% a R$ 22,11. Embri 3 Embraer, aí, que caiu 6,63% a R$ 18,16. Usimin 5 Usiminas, que caiu 5,09% a R$ 19,01. Cielo 3 Cielo, né, que caiu aí 5% no dia de ontem a R$ 2,85, e JHSF3, que teve ontem uma queda de 4,95% e fechou o pregão aí a R$ 6,52. Novamente aí um dia de fortes quedas. A semana aí tem sido bem complicada para o índice Ibovespa e para as ações listadas no índice Ibovespa de forma geral. Continuando aí, olhando para a agenda de indicadores que vale a pena ficarmos de olho no dia de hoje, para tentar aí prever um pouquinho do caminho que pode seguir o mercado no dia de hoje. Hoje temos divulgação aí do fluxo cambial estrangeiro no Brasil. Lembrando aí, recentemente nós tivemos aí saída mais forte de capital das bolsas. Obviamente, boa parte desse recurso aí migrou aí para a renda fixa, né, com uma perspectiva de juro futuro maior aqui no Brasil, inclusive esse juro futuro aí chegando até a casa de 2 dígitos, pensando aí no longo prazo. E esse indicador é importante para medir também essa confiança nesse momento aí de incerteza política e fiscal aqui no Brasil. Olhando aí para o setor internacional, alguns indicadores que vale a pena ficarmos de olho no dia de hoje são aí o IPC, Índice de Preços ao Consumidor, e o IPP, Índice de Preços ao Produtor, lá no Reino Unido. Ambos já foram divulgados e vieram aí abaixo da expectativa,
a inflação, né, o índice de preços ao produtor e ao consumidor, então vieram abaixo daquilo que se imaginava lá no Reino Unido, trazendo aí uma retomada talvez um pouco menor, mas também reduzindo então a pressão de inflação ali na Europa e principalmente no Reino Unido. Hoje também falando em zona do euro, em Europa também nós temos a divulgação do IPC, o índice de preços ao consumidor ali da zona do euro. Olhando para Estados Unidos, temos aí a divulgação de licenças de construção civil lá nos Estados Unidos, lembrando que é um setor que movimenta bastante o mercado e tivemos aí durante um bom tempo uma forte alta nesse setor aí de construção, principalmente aí com várias pessoas aí aproveitando a baixa taxa de juros aí para trocar seus imóveis, reformar ou, obviamente, em alguns casos também hipoteca aí para utilizar esse recurso para outros fins. Hoje também tem divulgação de estoque de petróleo bruto lá nos Estados Unidos, olhando para essa máxima da OPEP e o preço das commodities, vale a pena ficar de olho nesse indicador, e a tão esperada ata do FOMC lá nos Estados Unidos, que essa sim é tão aguardada pelo mercado para dar talvez um direcionamento em relação aos próximos passos aí do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, olhando para estímulos econômicos, né, a recompra de títulos que pode ter alguma mudança a partir aí do mês de setembro ou agosto, dependendo do que tivermos na ata do FOMC, e também olhando para a perspectiva aí de alta na taxa de juros. Então essa é tão aguardada. Por volta de 15 horas nós temos a divulgação da ata do FOMC e esse é um indicador aí aguardado pelos investidores a nível global. Olhando um pouquinho para a política, que é um dos temas que nós falamos aí diariamente aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Nós temos aí a CPI da Covid, aonde o auditor do Tribunal de Contas da União, do TCU, que apresentou aquele documento, que inclusive foi utilizado lá na live particular do presidente Jair Bolsonaro para questionar. Perdão, ao vivo sempre é assim. Né? Foi então apresentado na época alguns dados aí desse relatório do auditor do Tribunal de Contas da União questionando a quantidade de mortos aí por Covid-19 no Brasil. Ontem, ao ser ouvido na CPI e ser confrontado com o texto, com o documento ali que foi apresentado aí naquele momento e que foi colocado dentro dos arquivos ali do Tribunal de Contas da União, ele disse que o documento ali foi alterado e que aquelas ali não foram as informações que ele levantou inicialmente. Inclusive, aí no próprio depoimento, ele disse que entregou uma cópia desse documento ao pai dele, que é um general da reserva do Exército, e que o pai dele, então, teria entregue esse documento em mãos para o presidente Jair Bolsonaro. Isso deve ter desdobramentos também, e devemos ter algum burburinho nesse sentido. Além disso, a CPI da Covid pediu aí ao governo, né, ao governo federal, informações sobre essa possibilidade aí da terceira dose de vacinas para aquelas pessoas aí com sistema imunológico mais baixo, e também alguns estudos aí de que talvez algumas vacinas seria necessário aí uma terceira dose. Isso também deve ter alguns desdobramentos e ficamos de olho aí nos próximos passos. Continuando aí, a Câmara adiou novamente a votação da reforma do imposto de renda. Ontem já à noite, né, foi votado aí a retirada da pauta dessa questão, principalmente por falta de um acordo entre os parlamentares, entre os deputados, e isso aí tem gerado bastante estresse. Ontem até o presidente da Câmara, o Arthur Lira, tinha dito que levaria a pauta à votação mesmo sem um acordo, mas ao final das contas ela foi retirada da pauta e agora não temos novamente uma certeza de quando será votada a reforma então do imposto de renda, que é tão aguardado, inclusive aí, olhando aí para outras possibilidades, né? Reforma do imposto de renda juntamente aí com a PEC dos precatórios, são alguns pontos aí que são considerados aí para a possibilidade da ampliação aí do Bolsa Família, né, que terá um novo nome e teria aí valores e pessoas ampliadas em relação ao recebimento do benefício. Continuando aí, o ministro da Casa Civil, ele se reuniu ontem aí com o Arthur Lira e com o Rodrigo Pacheco, e
leva aí ao presidente Jair Bolsonaro a tentativa aí de que ele abandone a ideia do pedido de impeachment aí aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ressaltando aí toda a questão de negociação e do bom andamento aí entre os três poderes, e principalmente o ponto de que dificilmente seria aceito esse pedido de impeachment aí aos ministros do STF, gerando ainda mais atrito entre os três poderes e gerando ainda menos poder ao presidente Jair Bolsonaro, que tem outros detalhes que são mais importantes nesse momento para a votação, como reforma administrativa, a própria PEC dos precatórios que falávamos anteriormente, a própria situação aí da reforma tributária e reforma do imposto de renda, são alguns pontos que nesse momento têm um peso maior e deveriam ser concentrada a força aí do presidente Jair Bolsonaro em negociações. Olhando também para essa questão aí de eleições 2022, que tem sido a base aí dessa discussão, principalmente entre o STF e o presidente Jair Bolsonaro, essa troca de farpas, eleições 2022, onde o presidente Jair Bolsonaro defende aí, a questão do voto impresso para a conferência. Dentro dessa questão, pensando nessa polarização, uma pesquisa aí aponta aí uma maior rejeição, cerca de 54% das pessoas entrevistadas teriam rejeição ao governo do atual presidente Jair Bolsonaro, inclusive aí reduzindo a sua margem de votos aí, pensando numa eleição 2022. Ainda pensando em eleições 2022, o presidente Jair Bolsonaro está aí no momento talvez de definir qual partido ele vai se filiar para disputar essa eleição em 2022. Atualmente ele negociava aí com o PP e agora parece aí que pode direcionar uma negociação ao PRTB, que também busca aí o presidente Jair Bolsonaro trazer ele então aí para sua filiação e para suas bases. Muita coisa ainda pode acontecer, mas esse cenário de eleições 2022 já afeta o mercado ainda em 2021. E ontem à noite já foi aprovado então em segundo turno a PEC eleitoral, né, que volta ali a questão das coligações aí para o legislativo, só ressaltando então essa é a questão aí do coeficiente eleitoral, né? Então vários partidos podem se reunir em coligação, a soma desses votos aí chegando no coeficiente eleitoral daria direito, por exemplo, a essa coligação de colocar um deputado, um senador na bancada, e aí o mais votado dessa coligação acaba assumindo. Esse é um ponto aí ainda bastante crítico, né, que algumas pessoas aí não gostam dessa forma que é feito, mas é basicamente o sistema eleitoral brasileiro e existem algumas discussões aí que devem ser levadas adiante aí para as próximas eleições. Além disso, aí nesse segundo turno foi aprovado novamente aquele maior peso ali quando nós falamos em distribuição do fundo eleitoral, o fundão, né, para candidatos aí que recebam votos aí e sejam mulheres ou negros, principalmente aí tentando aí amplificar a participação aí de mulheres e negros aí no processo eleitoral, com a participação aí em cargos eletivos. Muita coisa ainda pode ser discutida, lembrando, esse texto ainda vai para o Senado e aí depois, caso tenha alguma mudança, volta para a Câmara ou iria para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Trazemos aí mais notícias conforme as coisas forem acontecendo. Entrando um pouquinho aí no cenário econômico, que acaba também ficando no nosso radar. A crise no Afeganistão aí mexe com mercados desde o início da semana, né? Lembrando, lá no domingo, né, foi quando o Talibã se antecipou à saída aí das tropas americanas e tomou a cidade de Cabul, a capital lá do Afeganistão, levando inclusive o presidente a fugir para outros países, né? E aí vemos cenas aí bizarras aí de pessoas aí abandonando o país justamente com esse receio da volta do Talibã, que a princípio se demonstrou aí aberto a algumas conversas, principalmente aí vindas aí de países europeus, né, não sendo ali os Estados Unidos.
Tudo isso, obviamente, tem afetado os mercados de forma geral, inclusive levando aí essa decisão aí do presidente Joe Biden de realmente retirar as suas tropas do Afeganistão, conforme estava previsto desde a época lá do cronograma do ex-presidente Barack Obama, né? O Joe Biden, com tudo isso que tem acontecido, chegou ao seu menor nível aí de aprovação desde o início do mandato, né? Ou seja, desse ano, e isso também pode afetar a economia de forma global, lembrando aí que o presidente Joe Biden defende aquela ideia aí de um plano aí de mais 3 trilhões de dólares que seriam aprovados aí lá no Senado norte-americano, no Congresso norte-americano, para planos de infraestrutura que levariam aí até 8 anos para serem concretizados. Isso tudo aí seria dinheiro injetado na economia e estímulos econômicos para geração de emprego e renda durante todo esse período. Isso tudo pode afetar a economia norte-americana e automaticamente acaba afetando também a economia global, pois estamos falando aí também da maior economia do mundo. Olhando aí para outros países, a variante Delta ela tem preocupado bastante diversos países, inclusive alguns locais da Ásia e Oceania já com ampliação de medidas de distanciamento. E a Nova Zelândia ontem decretou então lockdown devido ao aumento de casos. Lembrando, a Nova Zelândia ela fez um movimento semelhante nas outras ondas e era o país aí com menor nível de contaminação, que inclusive em alguns momentos chegou a erradicar a quantidade aí de internações por Covid-19. Ela decretou um lockdown nesse momento aí para amenizar e voltar então à realidade que ela tinha anteriormente em Nova Zelândia, aí, que já teve alguns momentos juntamente aí com a Austrália, em que ela teve aí praticamente casos zero aí de Covid-19. Continuando, porque essas medidas aí podem acontecer aí em outros países, nessas medidas de distanciamento, prejudicando aí não só a questão de commodities, mas toda a realidade aí de retomada econômica, de acordo com aquilo que estava previsto aí pelos principais especialistas e economistas do mundo. O crescimento aí de quase 40%, de quase 50%, desculpa, um erro de digitação ali, na emissão de títulos pós-fixados aí pelo Tesouro Direto aqui no Brasil, pelo nosso Tesouro, mostra também uma perspectiva aí de aumento aí nessa questão de taxa de juros e uma migração ainda maior da renda variável para a renda fixa, com um cenário aí talvez de pessoas apostando aí, de investidores apostando novamente aí no Tesouro Selic, né, que é os títulos pós-fixados aí do governo. A perspectiva, olhando aí para juro futuro no longo prazo, já temos aí algumas casas aí apontando aí para mais de 10% da taxa de juros, voltando então aí a prêmio de risco acima de 2 dígitos, né? E essa perspectiva faz com que cresça também o número de investidores aí sendo direcionados para a renda fixa pós-fixada, algo aí que nós não víamos aí desde um movimento aí de queda da Selic bem forte, que culminou aí em 2020 em uma taxa Selic de 2% ao ano. A alta de juros explica aí a queda do índice Ibovespa, é o que dizem os especialistas, né? Visto que essa incerteza política e fiscal afasta os investidores aí do risco, né, da oscilação, e acabam abandonando aí as suas posições, vendendo muitas vezes em prejuízo e voltando aí para a segurança da renda fixa. Lembrando, nós vivemos aí um momento desde 2018, 2019, principalmente de alta nas pessoas físicas aí investindo na bolsa de valores, principalmente por esse movimento aí de queda de juros que aconteceu durante todo esse período e principalmente aí em 2020, né, onde nós tivemos aí a menor taxa de juros, menor taxa Selic aí de toda a história aí da taxa no Brasil, e isso aí fez com que muita gente migrasse para a renda variável, talvez sem um perfil especificamente aí para a renda variável. E com toda essa oscilação, muita gente acaba abandonando essas posições e voltando aí para a segurança da renda fixa, muitos inclusive aí voltando aí para a segurança da poupança, né, que tem aí mais de R$1 trilhão aí aplicados em poupança no Brasil hoje em dia, e óbvio aí tudo isso acaba afetando bastante o mercado e sendo algo mais desafiador para os especialistas de investimento. Continuando aqui, olhando aí para cenário corporativo,
os conselheiros aí de alguns bancos, né? Lembrando, alguns bancos, Bradesco e Banco do Brasil, principalmente, aí, são acionistas de Cielo, e os conselheiros de alguns bancos estariam avaliando aí, inclusive aí, aconselhando a Cielo a um fechamento de capital, né? OPA, né, oferta pública de aquisição, né, que é a diferença ali do IPO, que é quando a empresa vai fechar capital na bolsa. Essa notícia pode movimentar o mercado, apesar de ainda ontem a própria empresa, né, a Cielo, ter divulgado aí nota como fato relevante à CVM, negando que tenha discutido esse tema em reuniões do conselho. Lembrando, esse fato relevante é importante, mas não quer dizer que não haja essa possibilidade, então podemos ter movimentação nesse sentido. Cielo aí que chegou aí às suas mínimas praticamente históricas aí com as últimas quedas. E após o resultado aí recorde de JBS, né, e outros frigoríficos também, a companhia anunciou um aumento aí no pagamento de dividendos, né, o total de dividendos pago é um pouco acima de 2,5 bilhões de reais. Se você tem ações de JBS, em breve pinga uma graninha aí na sua conta. Outro fato importante que pode movimentar o mercado é a possibilidade, né, ou a quase certeza, segundo algumas fontes da imprensa, de que o CAD deve impugnar aí a fusão de Localiza e Unidas, né? Essa já é uma conversa antiga, Localiza e Unidas aí que tinham a ideia de uma fusão. Alguns concorrentes entraram inclusive com pedidos para que isso fosse avaliado melhor pelo CAD por conta da fatia de mercado que essas empresas iriam assumir, trazendo aí praticamente um monopólio, e pode ser aí que o CAD, né, é quase certo, segundo então essas fontes da imprensa, de que o CAD deve impugnar essa fusão, e isso obviamente pode movimentar bastante esse mercado de locação de veículos aqui no Brasil. Executivos da Via, né? Lembrando Via, que era a Via Varejo, e agora não é mais VVAR3, é VIIA3, é o novo ticker de Via, pagarão aí cerca de 546 mil reais aí num acordo com a CVM, por conta aí de divulgações lá em 2020, se você lembrar, em uma das lives da Via Varejo, foi informado antes do balanço oficial aí da divulgação do balanço oficial do trimestre, foi informado ali a alta em relação aí a renda operacional, e essa informação aí na época inclusive fez com que as ações de Via Varejo aí, na época subissem bastante, e a CVM começou a investigar essas informações repassadas anteriormente como informações privilegiadas, e óbvio, agora os executivos então têm essa multa aí de quase 550 mil reais para pagar nesse acordo aí com a CVM por conta dessas informações divulgadas antes da hora lá no ano de 2020. E algumas casas de análise reiteram então a compra de Edux, né, para que investidores comprem. Lembrando, não é uma recomendação nossa aqui, apenas trazendo alguma notícia. E após o balanço e retomada, inclusive como nós vimos aí no dia de ontem, algumas fortes altas de Edux, o dono da SEB, agora o maior acionista individual da empresa, ele volta então a ser acionista, né, e ele detém hoje aí 7,5% do capital. Inclusive por isso que essa informação é pública. Quando uma pessoa ou grupo específico aí detém mais de 5% do capital de uma empresa aberta, tem que ser divulgado aí como fato relevante, e essa informação também pode mexer com o mercado aí no dia de ontem, assim como já aconteceu com Edux ontem. Sempre lembrando, não é recomendação de compra, né? Não fazemos recomendação aqui no nosso canal. Olhando agora um pouquinho aí para abertura e fechamento de mercado, já são, deixa eu só abrir aqui, 6h22 da manhã, já temos as bolsas asiáticas fechadas aí, desde as 5h30 da manhã nós temos as bolsas chinesas fechadas. Hoje a China fechou em alta de 0,72% a 14.454 pontos, após algumas quedas fortes aí por tudo que a gente já falou aí nos últimos dias em relação ao controle da China, aumento dos casos da variante Delta e a crise no Afeganistão. Olhando ainda também para a Ásia, a Nikkei no Japão fechou também em alta de 0,59% a 27.585 pontos. Olhando aí para o restante das bolsas globais, ainda uma incerteza nesse momento, não há uma direção definitiva. As bolsas acordam com uma cautela
cautela maior, investidores olhando aí para a manutenção aí dos estímulos econômicos dos bancos centrais, mas também com receio de tudo que tem acontecido. Nesse momento, o DAX na Alemanha opera aí com queda de 0,15, o CAC na França aí tem queda de 0,20 e no Reino Unido a queda é de 0,25 nesse momento. Pré-market nos Estados Unidos também mais cauteloso, também lembrando aí que hoje nós temos divulgação da ata do FOMC, que a gente já falou, e isso pode mexer bastante com o mercado, e nós temos nesse momento de pré-market aí Dow Jones caindo 0,15, S&P 500 lateralizando aí num 0 a 0 e Nasdaq também lateralizando aí basicamente uma alta aí de 0,05% nesse momento. As bolsas mundiais ainda sem um sentido, né, específico, o mercado é soberano, a gente sempre fala sobre isso aqui, e o índice Ibovespa deve seguir as bolsas norte-americanas, lembrando que o cenário interno sempre pode potencializar esses resultados, como nós vimos aí durante essa semana. Muito obrigado pela sua companhia, você que nos acompanha aqui ao vivo ou posteriormente gravado. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo que assim o YouTube entrega a cada vez mais pessoas de forma gratuita. Bons negócios para você e até amanhã. Tchau, tchau.